Então, pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando mais uma temática aí dentro da física, né? Mais um fenômeno a ser avaliado. E agora nós vamos começar a trabalhar o capítulo C8, que é intitulado como Magnetismo, Campo Magnético, mas é o primeiro capítulo que fala do fenômeno magnetismo. Ok? Beleza? Para a gente começar a entender sobre o magnetismo, a gente tem que voltar um pouquinho e entender um pouco da história. O que chama, o que é essa história de magnetismo? Bom, no Mediterrâneo existe uma região chamada Magnésia. Nessa região, eles encontraram um mineral natural que na época eles não faziam a mínima ideia do que era. Encontraram pedaços de mineral lá que não se fazia a mínima ideia do que era esse metal, esse mineral, desculpa, mas eles começaram a perceber o seguinte, que esse mineral aqui, ele conseguia interagir, gerar força na interação entre dois corpos, sem a necessidade de contato com outros corpos. E aí, principalmente, o que eles viram na época, a magnetita, ela é muito comum em locais onde há mineração de ferro, e eu vou mostrar para vocês, esse mineral é muito comum encontrado na região onde tem mineração de ferro. Eles perceberam que esse mineral, ele gerava uma força de atração no ferro. E, obviamente, o ferro gerava uma força de atração nele. Né? Os dois se interagiam, se atraindo. E aí o grande X da questão era, que força de campo é essa? O que tem neste corpo, neste mineral aqui, que ele está conseguindo atrair o ferro, ele está conseguindo interagir com o ferro, sem essa necessidade do contato? Existe alguma força de campo na interação entre esses dois corpos. E aí, até o momento, compreendia-se que a força de campo ali, que conhecia-se até o momento, eram basicamente duas: a força gravitacional e a força elétrica. E, obviamente, eles viram que essa força de atração não era uma força gravitacional, que eram corpos de massa extremamente pequena, mas geravam uma força considerável, e força considerável gravitacional entre os corpos, ela se dá com corpos com uma quantidade de massa muito grande, ok? E também não era uma força elétrica, porque nenhum desses corpos se encontravam eletrizado. Então, como eles não sabiam que mineral era esse, eles intitularam esse mineral como magnetita. E todo o fenômeno envolvendo a magnetita foi chamado de magnetismo. Inclusive, essa força gerada de atração, essa força de interação que é gerada entre a magnetita e outros materiais na natureza, foram intitulados como força magnética, que é uma força de campo, pois não precisa o contato da magnetita com o ferro, beleza? Então, é gerado por essa magnetita uma perturbação no espaço. Toda força de campo, ela gera uma perturbação no espaço, que nós chamamos de campo de força, e que, neste caso, vai gerar o campo magnético, ok? Mais popularmente, a magnetita, ela tem um nome de ímã. Então, o magnetismo é o estudo do ímã, que hoje nós sabemos que temos ímãs artificiais, temos ímãs naturais, né? Temos eletroímãs, que são aqueles ímãs que a gente consegue ligar ou desligar na hora que quiser, aumentar ou diminuir a intensidade. Exemplo, aqueles filmes de ferro velho nos Estados Unidos, em que vem um eletroímã, no momento ele liga, atrai o carro,
o carro interage com ele, é atraído por ele, a gente consegue levar o carro em outro ponto, desliga o motor, o eletroímã desarma, o carro cai, ok? Esses são os nossos ímãs, ok? O ímã hoje, nós trabalhamos com 2 ímãs na natureza, dois ímãs no nosso dia a dia. Os ímãs naturais e os ímãs artificiais. E é lógico que para construir, desenvolver ímãs artificiais, eu tenho que saber características desses ímãs naturais para que eu possa mimetizar, né, esse ímã, criar um material que cria condições semelhantes aos ímãs naturais. E aí eles começaram a estudar esses ímãs naturais inicialmente, começaram a enxergar as coisas mais básicas e o nível de complexidade e compreensão sobre o magnetismo, ele foi só aumentando. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar algumas características, alguns conhecimentos básicos sobre os ímãs naturais, beleza? Para que a gente possa ter base de compreensão, entender como que foi criado os ímãs artificiais e tendo compreensão desses ímãs, aí a gente parte para os fenômenos magnéticos, né? Para as grandezas magnéticas, como campo magnético, força magnética e, por fim, a gente falar de indução eletromagnética, que é geração de eletricidade a partir de propriedades magnéticas, que inclusive eu já falei com vocês, falamos até de variação de fluxo magnético, eu estava falando das turbinas geradoras de eletricidade, quando eu falava de geradores. Então, por isso que eu acabo dando uma agarradinha num capítulo ou outro, porque quando eu estou introduzindo um capítulo, eu acabo jogando algumas informações de outros capítulos que estão um pouco mais à frente. Mas aí as coisas vão ficando mais claras, né? Deixa eu admitir aqui, um carinha, Gabriel, show de bola. Então, esses ímãs naturais, galera, eles hoje sabemos que ele é um óxido duplo de ferro, ok? Então, a magnetita é um Fe3O4. Essa que é a nossa magnetita, ok? É um óxido duplo de ferro, ok? Por isso que eu disse para vocês que os ímãs são encontrados muito comumente em regiões de mineração de ferro, porque ele é um ferro oxidado, ok? Só que é um óxido duplo, beleza? Vocês lembram o que é um óxido duplo? É um óxido que foi criado, né, da junção dos outros 2 óxidos. Tanto é que a fórmula geral de um óxido duplo é metal 3, oxigênio 4, beleza? Então, nesse caso aqui, o óxido de ferro, ele é fruto da junção do FeO, que é o óxido ferroso, né? Ou óxido de ferro 2, mais o Fe2O3, que é o óxido férrico ou óxido de ferro 3. Legal? Então, essa magnetita, este ímã, é esse óxido duplo de ferro aqui. Esse é o nosso ímã natural. Inclusive, galera, todo óxido duplo, ele é uma estrutura super instável. E aí, facilmente, eu consigo degradá-lo e fazer com que ele volte a dar origem aos 2 óxidos que se uniram para formar o óxido duplo de ferro. Tá? Isso, se eu pego qualquer ímã e eu submeto ele a aquecimento, há uma degradação desse óxido duplo de ferro, formando óxido ferroso e óxido de ferro 3. Por isso que eu não posso aquecer ímã, né? Porque quando eu aqueço o ímã, eu acabo
fazendo com que ele perca as suas propriedades magnéticas, que ele só manifesta a propriedade magnética não quando ele está no óxido de ferro 2 ou 3, mas sim quando ele está na condição de óxido duplo de ferro. Legal? Então, esse carinha nosso aqui é o nosso ímã, e esse ímã agora, vocês já sabem o que ele é. Legal? E aí eles começaram a fazer o quê, velho? Qual que é o primeiro passo? Poxa, deixa eu entender esse ímã aqui. O que tem de mais nesse ímã? Aí eles começaram a pegar dois ímãs e perceberam que estes ímãs, pegaram dois ímãs e perceberam que estes ímãs interagiam entre eles. Mas só que tinha uma condição em que dois lados do ímã, quando eles se aproximavam, era gerado entre eles uma força magnética de repulsão. Beleza? E pegaram dois ímãs, esses dois ímãs, e viram que existiam dois lados deles que, quando se aproximava, a força magnética gerada era uma força de atração. Beleza? Então, esses ímãs se atraíam, esses ímãs se repeliam, ok? Dependendo do lado que eles estavam se aproximando. Então, o que foi concluído nessa história? Que no ímã existem dois polos de comportamentos opostos, que foram chamados de polos magnéticos. Então, todo ímã, sem exceção, ele sempre vai apresentar dois polos magnéticos, que foram intitulados como polo norte magnético e polo sul magnético. Entendeu? Então, o que eles perceberam? Que quando se aproximava dois polos magnéticos semelhantes, que seriam polo norte e polo norte magnético, ou polo sul com polo sul magnético, a força gerada era de repulsão. Quando eu aproximava, deixava mais próximo dos polos do ímã, os polos contrários, né, norte e sul, a força gerada era uma força de atração, ok? Então, vocês têm que saber que todo ímã tem dois polos magnéticos, ok? Um é chamado de polo norte magnético e o outro é chamado de polo sul magnético. Legal? Agora, o que eles chamaram de polo norte ou polo sul magnético? O que aconteceu? Eles estavam estudando o ímã e pegaram o ímã, amarraram ele numa cordinha, e essa cordinha foi amarrada no ímã para que ele pudesse movimentar livremente, ter liberdade de movimentação, quando ele sofresse alguma interação aí com outro ímã, né, com outro campo magnético na história, e amarraram nessa corda aquele ímã. Quando eles amarraram a corda do ímã, eles pintaram uma parte do ímã, uma das extremidades, para diferenciar uma parte da outra. O que eles perceberam? Que, independentemente da forma como eles colocavam o ímã sempre movimentava, parando numa direção próxima da direção do norte geográfico. Ok? E, obviamente, a outra extremidade numa direção próxima, no sentido próximo do sul geográfico, né? Numa direção norte-sul. Eles paravam na direção próxima da direção norte-sul geográfica. E aí, o que eles perceberam? Que o lado que parava sempre próximo do norte geográfico
do norte geográfico, essa extremidade do ímã foi chamada de polo norte magnético. E a parte do ímã que sempre fica voltada para o lado, para a região do sul geográfico, essa região deste ímã é chamada de polo sul magnético. Ok? Então, daí que vem a história que todo ímã tem polo norte e polo sul magnético. Então, como que eles determinaram esses polos, como eles intitularam e conseguiram diferenciar um polo do outro, amarraram o ímã numa corda. Então, todo ímã que eu pego, eu quero assim, quero saber qual é o polo norte desse ímã. Tirei o ímã do bolso, eu não sei, sei que esse ímã tem 2 polos magnéticos, mas não sei qual é o polo norte, polo sul magnético desse ímã, onde eles estão. O que eu faço? Amarro uma corda e deixo ele movimentar livremente. É a base do funcionamento de uma bússola, né? A bússola nada mais é do que um ímã que pode se movimentar livremente. E aí esse ímã faz o quê? Movimenta, movimenta, movimenta e para. Opa, essa extremidade parou em direção ao polo norte geográfico. Chamarei essa extremidade do ímã de polo norte magnético. Opa, essa extremidade do ímã ficou voltada para o sul geográfico. Chamarei essa extremidade do ímã de polo sul magnético. Legal? Ok? Muita gente faz uma confusão do campo. Eles vêm e falam assim, Alexandre, mas onde está o polo norte geográfico? Não é polo sul magnético? Eu acredito que deve ter alguma pessoa pensando nisso aí. Não é o polo sul magnético? Não confundam. Eu não estou falando da propriedade magnética da Terra. Eu estou falando da propriedade magnética de um ímã qualquer. A primeira coisa que eles fizeram foram classificar o ímã dessa forma. Mas aí questionou-se o seguinte, por que esse ímã sempre gira? Por que esse ímã sempre está movimentando? Eu coloquei ele em inércia, parado. Alguma coisa tira ele do estado de inércia e faz com que ele se realinhe nessa orientação, conforme eu falei com vocês. O que faz isso? É a ação da Terra. Então, o que eles perceberam? O que foi percebido no estudo do magnetismo? Que a Terra, o planeta Terra, ele nada mais é do que um grande ímã. Um grande ímã, não um ímã intenso, viu? Um grande ímã. Existe em torno da Terra um campo magnético em torno da Terra. Entendeu? E era esse campo magnético da Terra que interagia com os campos magnéticos dos ímãs quaisquer e fazia com que eles se rotacionavam. Então, o que aconteceu? Que a Terra, um indivíduo qualquer foi lá determinar os polos de um ímã e fez o quê? Deixou ele movimentar livremente. A extremidade daquele ímã, que ficou direcionada por uma direção próxima do norte geográfico, né? Por que eu falo próxima? Porque a direção do norte e sul magnético não é a mesma direção do norte e sul geográfico. Há uma diferença de aproximadamente 23 graus aí, ok? Não deu nem para ver o 23 aqui, uma diferença aproximadamente de 23. Inclusive, esses navegadores, na época, que trabalhavam com bússola, eles tinham que fazer essa correção para conseguir navegar utilizando a bússola. Vou dar só uma... Beleza. Está tudo caindo, perdi o... Então, essa extremidade do ímã, que está voltada para o polo norte geográfico, a extremidade deste ímã foi chamada de polo norte magnético. E essa extremidade do ímã, que ficou voltada para o polo sul geográfico, foi chamada de polo sul magnético. Aí a pergunta é o seguinte, por que o polo norte magnético deste ímã está sendo atraído pelo polo norte geográfico da Terra? Porque polos contrários se atraem. Então, o que eu posso concluir com isso? Que o polo norte geográfico da Terra é onde vai se encontrar o polo
sul magnético. Beleza? Então, a Terra é um grande ímã, que no seu polo norte geográfico terá o polo sul magnético, que no seu polo sul geográfico terá o polo norte magnético. Uma vez um aluno me falou, falou assim, porra, Alexandre, esses caras são loucos demais, velho. Por que os caras fazem uma confusão dessa? Por que eles não chamaram a merda do polo? Não, a merda foi minha, viu? A autoria minha. Desbocado aqui sou eu, né? Não. Por que eles não pegaram esse polo norte geográfico e falaram, porra, na Terra tem um campo magnético, então nesse polo norte geográfico vai ser o polo norte magnético. Aí eles ficam fazendo essa confusão na cabeça nossa. Foi pelo seguinte, porque o primeiro campo magnético, a primeira classificação de polos que eles fizeram não foi da Terra. A primeira classificação de polos magnéticos que eles fizeram foram de ímãs quaisquer. E esses ímãs quaisquer foram classificados dessa forma. A extremidade dele, que fica voltada para o polo norte geográfico, é chamada de polo norte magnético. A extremidade dele, que fica voltada para o polo sul geográfico, é chamada de polo sul magnético. Mas ele só para nessa posição porque a Terra se comporta como um grande ímã, no qual existe um campo magnético em torno dela, existe um campo magnético em torno da Terra, que faz com que a Terra interaja magneticamente com ímãs presentes na sua superfície, beleza? Então, se a Terra atua como um grande ímã, ela também terá seus polos magnéticos, porque todo ímã tem seus polos magnéticos. E aí, o polo magnético da Terra se distribui da seguinte forma. O polo sul magnético da Terra se encontra no polo próximo ao polo norte geográfico da Terra. O polo sul magnético, o polo norte magnético da Terra se encontra próximo do polo sul geográfico da Terra. O polo sul magnético da Terra se encontra próximo ao polo norte geográfico da Terra. Ok? Ficou claro? Então, essa foi uma das primeiras características referente ao magnetismo que foi observada. Os ímãs interagiam entre si e eles tinham seus polos magnéticos. Então, eu preciso classificar esses polos e discernir um polo magnético do outro. E foi feito dessa forma. Legal? Então, a primeira característica que vocês têm que entender são os polos magnéticos e que a Terra, ela nada mais é do que um grande ímã também. Ok? Um grande ímã, não um ímã intenso, porque a intensidade magnética da Terra ela é baixa, tá? Mas forte o suficiente para interagir com os ímãs da Terra e poder fazer, quando eles têm liberdade de movimento, mudar de direção e ter esse alinhamento conforme eu expliquei para vocês aqui agora. Legal? Show de bola. Então, apagando o quadro, vamos falar de outra característica desses ímãs. Deixa eu apagar aqui. Apagar um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Ô, Alexandre. Oi. Você falou que tem os ímãs naturais e artificiais. Sim. A Terra tem essa propriedade de fazer isso com qualquer um dos dois? Sim, sim. Mas, para ser sincero, ela vai atrair qualquer um. Só que os eletroímãs, normalmente, são estruturas mais pesadas, que estão ligadas a uma rede elétrica, e que aí dar essa liberdade de movimento dele é mais difícil. Mas, se eu conseguir desenvolver tecnologicamente um eletroímã que ele tenha liberdade de movimentar com pequenas forças magnéticas, ele vai movimentar. Exemplo, você quer um exemplo clássico? Quase todo mundo tem iPhone. iPhone não tem uma bússola nele? A bússola dele não é uma bússola natural, é uma bússola artificial. Entendeu? E essa bússola, ela interage com o campo magnético da Terra e dá orientação espacial. Não é GPS, não. O iPhone tem GPS, mas ele também tem bússola.
que nem todos os outros celulares têm. E é um dispositivo, é um ímã artificial, ok? Ok, obrigada. Legal. Então, continuando. Verificaram-se, então, que estes ímãs, que têm esses polos magnéticos, né, e que são atraídos pelos polos magnéticos da Terra, eles perceberam, então, que todo ímã que pegava, e todo ímã terá os seus dois polos magnéticos. Um chamado de polo norte magnético, aquele do ímã qualquer ficou voltado para o norte geográfico, e o polo sul magnético. Você fala assim, pô, Alexandre, mas vai ter sempre dois polos? E se eu pegar esse ímã e partir no meio? Eu vou partir assim, ó, na vertical, assim. Vem aqui e racho ele. O que vai acontecer? Quando eu racho um ímã, muita gente aqui já brincou com ímã e deve ter rachado algum ímã na vida. O que acontece? Quando eu racho o ímã, eu formo dois ímãs menores, mas eles continuam sendo ímãs. Então, esses ímãs, por mais que eu parta ele, por mais que eu tenta separar os polos magnéticos, eles jamais vão se separar. Ok? Então, existe uma propriedade nos ímãs que nós chamamos de inseparabilidade. E já caiu em provas algumas vezes, super simples, inseparabilidade de polos. De polos. Ou seja, esses polos nunca se separam. Legal? Independente da forma como eu partir esse ímã. Agora, a única coisa que muda, independente da forma que eu partir, é como esses polos vão se separar. Por exemplo, se o polo norte está à direita do ímã e o polo sul está à esquerda, o polo norte sempre continuará à direita e o polo sul sempre à esquerda. Então, nessa fratura que eu fiz nesse exemplo de ímã na vertical, né, transversalmente aqui, tentando separar os dois polos nessa ideia, né? O que aconteceu? No ponto de fratura, à direita de um vai estar o polo norte, o polo sul do outro vai estar à esquerda aqui. Não é isso? Continua na mesma orientação que estava anteriormente, antes de ser partido. Então, essa fratura vai acontecer o que com ela? Após fraturar, elas vão se atrair. Ok? Agora, Alexandre, e se eu quiser partir acima assim, ó, longitudinalmente, aqui na horizontal, o que vai acontecer? Da mesma forma que eu parti transversalmente, esse ímã vai estar fraturado, né? E vai ter à sua esquerda o quê? O polo sul, à direita o polo norte, nas duas peças de ímã. Legal? E aí o que acontece? Nessa forma de fratura, se eu tentar juntar essas fraturas novamente, eu não vou conseguir juntar. Quer dizer, eu posso até conseguir se eu vencer a força magnética. Mas, neste caso, a força magnética gerada entre os ímãs não será de atração, e sim uma força magnética de repulsão, né? Foi? E todo mundo já sentiu essa força magnética de repulsão, né? Todo mundo já brincou com dois ímãs, que tem dois lados que se atraem e tem dois lados que fica se repelindo, a gente fica tentando encostar um no outro e fica brincando ali de empurrar um ímã sobre o outro e não consegue encostar porque eles estão se repelindo. Legal? Então, a próxima característica dos ímãs, vocês têm que saber tem polos? Tem. Como classificar? Já sabe? Beleza. E esses polos se separam? Jamais. Seja um ímã artificial, seja um ímã natural. Todo ímã vai ter os seus dois polos magnéticos. Se eu partir em 1000 pedaços, eu vou ter 1000 ímãs menores que todos terão dois polos magnéticos. Foi? Massa! Bom demais! E aí, essa é uma outra característica básica que cai bastante em
em provas de vocês, tá bom? Falta só 3 minutinhos para o link cair, então eu vou dar um stop.